Graça e paz, família Botantas. É com muita alegria que estamos iniciando mais uma edição do seu PPP Pergunte para o Pastor. Hoje, quinta-feira, 23 de julho. A pergunta da semana é: Pastor, como fica a questão do livre-arbítrio se foi Deus quem endureceu o coração de Faraó? O texto bíblico de Êxodo, capítulo 7, verso 3, nos diz: Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Creio, meus irmãos, que primeiro se faz necessário definirmos o que significa livre-arbítrio para uma melhor compreensão do texto em pauta. O livre-arbítrio é uma expressão que denota a vontade livre de escolha, uma decisão livre. É a capacidade de escolha própria, realizada pela vontade humana. Isso em todos os aspectos, inclusive no aspecto teológico religioso. O livre-arbítrio, então, é o poder de decidir as ações e pensamentos segundo o seu próprio desejo, crença ou valores de vida, inclusive além túmulo. Convém ressaltar que o livre-arbítrio tem implicações morais, psicológicas, filosóficas, científicas, tecnológicas e teológicas. A expressão livre-arbítrio não está na Bíblia. Contudo, em diversas passagens bíblicas podemos ver que Deus dá ao ser humano o poder de escolha, de tomar suas próprias decisões. Mas também é bom salientar que a Bíblia diz que cada pessoa vai prestar contas da forma como usou o seu livre-arbítrio, ou seja, vai ser responsabilizada pelos seus atos. Nós, como batistas, cremos no livre-arbítrio. Posso até dizer que o livre-arbítrio é um dos pilares da fé batista. No princípio batista, que fala sobre o indivíduo, tratamos sobre essa capacidade do ser humano em tomar decisões, fazer escolhas. Como batistas, cremos que cada pessoa, cada indivíduo tem a responsabilidade de se encontrar com Deus, de ter uma experiência pessoal com Ele, ou se esquivar desse encontro e sofrer trágicas consequências. A capacidade de escolha, de tomar decisões, é algo concedido por Deus para o ser humano. Para os batistas, diz John Landers, cada pessoa é responsável por si mesma diante de Deus. Ele conclui dizendo: nenhuma autoridade civil ou religiosa tem o poder de interpor-se entre o indivíduo e Deus. Santo Agostinho, em seu livro De Libero Arbitrio, que data de 395, faz uma diferença entre a expressão livre-arbítrio e a expressão liberdade. Para Agostinho, o livre-arbítrio é a possibilidade de escolher entre o bem e o mal, enquanto que a liberdade é o bom uso do livre-arbítrio. Para ele, nem sempre o homem é livre quando põe em uso o seu livre-arbítrio. Depende sempre de como essa capacidade humana será utilizada. Para a filosofia, o indivíduo faz exatamente aquilo que tinha de fazer. Seus atos são inerentes à sua própria vontade e ocorrem
com a força de outras causas internas e externas. Seja na concepção bíblica, batista, agostiniana ou filosófica, o livre-arbítrio é a capacidade do ser humano em tomar suas próprias decisões e ser responsável por essas decisões tomadas, isto é, responder pelas suas consequências. Mas voltemos ao texto bíblico. Podemos ver, meus irmãos, que no decorrer de todo o livro de Êxodo, 3 palavras diferentes no hebraico são usadas no total de 19 vezes, quando diz que o Senhor endureceria o coração de Faraó ou o coração do povo egípcio. A primeira palavra usada que eu quero destacar é kashá, e aparece uma vez, justamente no versículo 3. Essa palavra significa ser duro, severo ou feroz. Frequentemente ela é usada nas Escrituras para definir dura cerviz, isto é, literalmente pescoço duro, no sentido de obstinação, conforme 2 Reis, capítulo 17, verso 14, ou Jeremias, capítulo 7, 26. Além do sentido de obstinação, tem também o sentido de teimosia, conforme Jó, capítulo 9, verso 4. No livro de Salmos encontramos uma clara ilustração deste significado. Salmo 95, verso 8 diz: Não endureçais o vosso coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto. Mas há uma outra palavra que encontramos no livro de Êxodo para designar o endurecimento do coração de Faraó ou dos egípcios. É a palavra shazak, ser ou ficar firme, forte, fortalecer. Essa palavra hebraica ocorre 12 vezes, sendo que 11 referindo-se a Faraó e apenas uma vez se referindo ao povo egípcio. Na raiz intensiva dessa palavra hebraica, ela significa tornar forte fisicamente, fortalecer as mãos de alguém, tornar firme ou tornar rígido, duro, no sentido de perverso, obstinado. E no livro de Jeremias, capítulo 5, verso 3, encontramos essa frase: endureceram as suas faces mais do que uma rocha. Conota justamente a ideia de algo fisicamente forte. Mas há uma terceira palavra no hebraico que encontramos no livro de Êxodo, kabhed, usada 6 vezes, que é traduzida como endurecer ou endurecido, conforme Êxodo 7, 14, 8, 15 e 32, e capítulo 9, versos 7, 34 e capítulo 10, verso 1. Essa palavra hebraica significa ser pesado, opressivo, honrado. E na sua raiz causativa, usada frequentemente no livro de Êxodo, essa palavra significa tornar pesado como um jugo. Significa também tornar insensível, sem reações. E é justamente nessa acepção que ela se submete nas passagens do livro de Êxodo. Então, o uso dessa palavra, a terceira palavra hebraica, significa tornar o coração de Faraó pesado, insensível. É bom salientar, meus irmãos, que no pensamento do Antigo Testamento, o coração era o centro das decisões próprias ou da vontade própria, e não o centro das emoções como nós do Ocidente entendemos. Então,
Independente dessas três palavras hebraicas citadas anteriormente, o resultado era essencialmente o mesmo. O centro das decisões volitivas de Faraó foi endurecido, primeira palavra, kashá, fortalecido, isto é, tornado obstinado, perverso, a segunda palavra hebraica, shazak, ou pesado, insensível, a terceira palavra, kadhed. A esse respeito, meus irmãos, é importante destacar que, embora na maioria dos casos seja declarado que o Senhor endureceu o coração de Faraó, há passagens que declaram que Faraó endureceu o seu coração. E essa expressão encontramos em Êxodo capítulo 8, verso 15 e 32, Êxodo 9, 7 e Êxodo capítulo 10, verso 1. Desta forma, percebemos que dentro do próprio material bíblico há uma tensão. Algumas passagens no Êxodo atribuem ao Senhor o endurecimento de coração de Faraó, e outras passagens atribuem ao próprio Faraó o endurecimento do seu coração. Então, respondendo à pergunta da semana, entendo que o propósito de Deus de ter endurecido o coração de Faraó é claramente explicado no capítulo 10, versículo 1 seguintes, que diz: tenho endurecido o seu coração e o coração de seus servos para manifestar estes meus sinais, para que vós saibais que eu sou o Senhor. Interessante, né, meus irmãos? O escritor sagrado trabalhou duas linhas específicas de pensamentos para, de certa forma, fazer uma síntese. A primeira linha foi: a atitude obstinada de Faraó produziu sinais que testificaram o senhorio de Yahvé. E a segunda linha do escritor bíblico foi: não havia conceitos de causas secundárias no Israel primitivo, sendo Deus, aparentemente, responsável por tudo o que acontecia, de bom ou de ruim. Assim sendo, meus irmãos, o escritor bíblico sugere que o propósito do Senhor em endurecer o coração de Faraó foi para ocasionar esse tipo de situação em que os seus sinais e as suas maravilhas pudessem ser revelados de maneira tal que testificassem a sua soberania. Os textos envolvendo esse endurecimento de coração no livro de Êxodo revela a obstinação de um homem, Faraó, como também revela a ação soberana de Deus sobre este homem para manifestar os seus sinais e as suas maravilhas. Entendo que Deus, meus irmãos, respeita esse livre-arbítrio humano, mas pode intervir até mesmo no interior humano, isto é, no seu coração, para cumprir os seus propósitos e revelar a sua soberania. Deus, meus irmãos, é soberano para intervir no livre-arbítrio humano para fazer cumprir os seus propósitos, a sua vontade, revelando assim a sua soberania. Mesmo também entendendo, dentro desse contexto, que Faraó, ou o coração de Faraó, era um coração duro, obstinado, isto é, perverso e insensível. Na próxima quinta-feira, se Deus permitir, estarei aqui para responder mais uma pergunta. Envie sua pergunta para o meu WhatsApp 79 99976 07
98. Deus os abençoe.